Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acabamos de ouvir hoje, no grande expediente, uma grande louvação da Petrobras, como se o PT fosse o partido que mais defende a Petrobras. Ora, vamos analisar mais a fundo esses dados para termos conhecimento de fatos que muitas vezes não chegam até a opinião pública. Primeiro, a Petrobras é de fato uma empresa estatal? Vamos observar o relatório anual da própria Petrobras de 2012. 73% das ações preferenciais estão nas mãos do setor privado e apenas 27% nas mãos do governo federal. Ora, se 73% estão nas mãos do setor privado, ela é uma empresa privada. Não é. Ocorre que essas ações são ações preferenciais. Tem ações que existem, que dão preferência na hora da distribuição dos lucros, e outras chamadas ordinárias que dão direito a voto. As preferenciais não têm direito a voto. Ou seja, o governo, mesmo sendo minoritário nas ações, é ele quem decide. Portanto, a Petrobras ainda é uma empresa dirigida pelo governo. De qualquer forma, 55% do capital total da Petrobras, incluindo ações de todo tipo, ordinárias e preferenciais, já está nas mãos do setor privado. Somente 45% das ações são do governo. E o que é pior, a maioria das ações que estão nas mãos do setor privado estão nas mãos de estrangeiros. O Bank of New York, o BMW Mellon, a BNP Paribas, o Gap, o Credit Suisse, o Citibank, HSBC, JP Morgan, Barclays e BlackRock. Trocando em miúdos, em 2012 a empresa já estava semi-privatizada. Precisamos reestatizá-la, para que ela, estatizada, defenda os interesses da população brasileira, de todos os brasileiros. Afinal, o petróleo é nosso. Não é o que mostra o governo Dilma. Ao contrário, o governo Dilma impõe à Petrobras um prejuízo mensal, que chega esse prejuízo a 87 bilhões em dezembro, somando todos os prejuízos acumulados, segundo Antares, uma empresa que reúne acionistas minoritários, a diferença entre a venda da gasolina e o diesel chegará a 87 bilhões em dezembro. É o prejuízo acumulado. Agora, todo mês que passa, são 700 milhões de reais por mês de prejuízo, já que a Petrobras compra a gasolina no exterior e vende por 30% menos. Compra no exterior? Então, essa autonomia de petróleo era uma mentira? Era uma quirera, era uma mentira, uma balela. Na verdade, nós não somos autossuficientes em petróleo. Nós somos obrigados a importar o petróleo. O fato é que, com todo esse prejuízo acumulado, a Petrobras hoje vale 4 vezes menos do que valia em 2008. 4 vezes menos. A destruição de valor da Petrobras supera 300 bilhões de dólares nos últimos 4 anos, segundo a Associação dos Investidores no Mercado de Capital. A dívida da Petrobras saltou de 94 bilhões de reais em 2010 para 176 bilhões hoje. É uma empresa, a maior empresa brasileira, que hoje vale menos que a Ambev. Uma empresa que produz cerveja, valendo mais do que a nossa estimada Petrobras.
Por culpa de quem? Da má gestão? Por culpa de uma série de prejuízos e de escândalos atrás de escândalos. Um exemplo é a refinaria de Pasadena, no Texas, que foi comprada por 1 bilhão, é o que a Petrobras desembolsou em 2 etapas para adquirir a refinaria, considerada hoje obsoleta e com valor de mercado estimado em aproximadamente 100 milhões de dólares. Ou seja, comprou por quase 1,2 bilhão e vale 100 milhões de dólares. A somatória desses escândalos, dessa má gestão, é que dá o que nós estamos vendo, assistindo. É a destruição de valor numa das empresas que constitui um orgulho para todos nós. O fato é que a Petrobras, para superar, para conseguir fazer frente a esse prejuízo que é anual, ela já vendeu 100% das suas ações na Petrobras Colômbia por 180 milhões de dólares. Vendeu 35% que tinha em um bloco na Bacia de Campos para os chineses por 1,5 bilhão de dólares. E vendeu já a sua participação no bloco que tinha no Golfo do México, em uma petroquímica no Rio Grande do Sul, e a sua participação em empresa proprietária de térmicas no Rio Grande do Sul. Em agosto último, a Petrobras anunciou que vai desinvestir, vai vender quase 10 bilhões de dólares. É um pecado o que este governo Dilma está fazendo com a nossa Petrobras. Na última reunião, na última audiência pública sobre gás, tivemos a presença de um diretor da Petrobras responsável pela parte de gás. Ele disse o seguinte, que se ele comprasse um gás da Bolívia por um preço 10 e vendesse por um preço 8, ele estaria causando um prejuízo à Petrobras e seria demitido. Ao que eu perguntei, que interessante, isso na verdade não ocorre no Brasil. Quem causa prejuízo nunca é demitido. Veja o que aconteceu no caso da gasolina. Está importando gasolina a um preço e vendendo 30% mais barato e ninguém é demitido. Veja o que aconteceu no caso de 19 parques eólicos lá no Nordeste brasileiro. Esses parques eólicos ficaram prontos, podem produzir energia elétrica, a empresa que os produziu tem um contrato com o governo esqueceu-se da linha de transmissão. Ora, esqueceu-se da linha, tem que pagar uma multa, e paga uma multa, que já chega a quase 700 milhões de reais. Como o prejuízo é de 30 milhões de reais por mês, e ainda teremos um ano até a linha de transmissão ficar pronta, esse prejuízo chegará a 1 bilhão de reais. Alguém foi demitido por essa incompetência incontestável? Ninguém. Ou seja, nós precisamos de um choque de gestão para que a Petrobras, reestatizada, possa cumprir o papel que todos nós esperamos desta estatal brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.